Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal. Para quem não me conhece, meu nome é Carolina, eu sou advogada, empreendedora aqui nesse meio digital, onde eu tenho esse canal há mais ou menos um ano. Tenho um podcast jurídico chamado Café e Juridiquês, lá no Spotify e no Anchor, te faço convite para conhecer. E essa semana eu deixei uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram, inclusive eu vou deixar ele aqui para você que não me segue, ir lá me seguir, conferir os conteúdos que eu deixo por lá, jurídicos, não jurídicos. Seguidamente deixo caixinha de perguntas e essa semana eu deixei uma caixinha para responder aqui em formato de vídeo, sobre carreira, sobre a faculdade de Direito, sobre dificuldades, enfim. Foi um tema livre dentro desse universo jurídico. E vocês me deixaram várias perguntas e eu quis trazer em formato de vídeo aqui pra gente conversar um pouquinho e eu dar a minha opinião. Vou te pedir para você ao final desse vídeo não esquecer de deixar o seu like e, claro, se inscrever no canal, nos ajudar a bater os 1000 inscritos para que eu possa trazer cada vez mais vídeos e mais conteúdos para vocês. Então vamos nas perguntas. Eu recebi várias perguntas, inclusive algumas pessoas me deixaram muitas perguntas, eu selecionei algumas, até para não ficar muito repetitivo e para que eu também conseguisse responder todas as dúvidas de vocês. Eu espero que eu ajude nesse vídeo e vocês gostem. Vamos lá? A primeira pergunta que eu recebi foi a seguinte: a faculdade exige ou influencia muita mudança comportamental na vida pessoal também? Tem relação? Bom, na minha opinião, tem relação sim, porque a gente entra uma pessoa na faculdade e sai outra dela. Pelo menos foi o que aconteceu comigo. Ao longo da faculdade de Direito, eu acredito que qualquer outra faculdade, a gente vai percebendo algumas realidades. A gente entra com um modo de pensar, podemos fortalecer alguns tipos de pensamento, mas a gente também consegue mudar algumas perspectivas. Então, acho que no meu caso, houve essa mudança, eu saí muito mais madura. Para vocês terem um exemplo, mais ou menos, eu tinha um viés muito acusatório quando eu entrava na faculdade de Direito, principalmente na questão do direito penal. Acreditem, mas eu não gostava de direito penal. Então eu achava que se alguém tinha cometido um crime, ela tinha que pagar por aquilo, tinha que ser presa e não tinha saída. Enfim, eu tinha umas ideias mais rígidas assim dentro do direito. E ao longo da faculdade, estagiando, aprendendo as matérias, eu consegui ter uma perspectiva diferente de algumas realidades e isso me influenciou. Inclusive, te influencia como ser humano, porque isso te afeta pessoalmente, né? O seu tratar com as pessoas. Então, na minha opinião, sim, tem relação. Há uma mudança comportamental quando a gente entra na faculdade. No direito, não tem como não haver essa mudança. Se você não sair de lá diferente, é porque tem alguma coisa errada. A próxima pergunta que eu recebi é: na advocacia é muito importante as indicações e os contatos? Como você lidou com isso no início? Sim, é bem importante. Primeiro porque a advocacia, como outras áreas também, é bem concorrida, nós temos muitos advogados por aí, então ter contatos, né, e ter pessoas que nos indiquem facilita muito o processo. Então isso é uma coisa que eu dou como dica, né, a você estabelecer esses contatos, sejam com os colegas da faculdade ou com outras pessoas que vocês conheçam, que tenham trabalhado, especificar qual é o tipo de trabalho que você faz, qual é a área que você trabalha, né, é sempre bom a gente estar presente. Eu acho que o advogado ele tem que estar presente. Participe de grupos de estudos da OAB, converse com ex-colegas, né? De repente estabeleça parcerias. Eu acho que as parcerias elas são muito, muito interessantes, principalmente aqui nessa era digital. A gente está tendo a oportunidade de criar novos contatos. Então aproveitem agora que a gente está aqui no Instagram, o advogado está podendo se expor um pouco mais, a gente está conseguindo ver esse viés, mesmo na internet, conhecendo o pessoal, divulgando o seu trabalho, criando contatos. A gente hoje tem a oportunidade de criar contatos no Brasil inteiro, então isso é muito legal e é sim relevante para a área. Então eu acredito assim, criar contatos, estabelecer contatos, né, e indicações são muito importantes, só que às vezes a gente não tem muito como ser indicado, então por isso que eu falo das parcerias, de você aparecer, tanto nas redes sociais, tanto em grupos de estudo, em palestras, em eventos. Sim, tem que perder a vergonha e dar a cara a tapa, porque senão você fica para trás. A minha situação, como eu lidei com isso no início, eu não tive pessoas assim que me indicaram muito, né? Então eu fui meio que sozinha, né? E como eu falo pra vocês, eu sou advogada autônoma, eu não tive ajuda de ninguém por trás pra conseguir minhas primeiras petições. E, claro, eu trabalhei com questões familiares, né? De vez em quando aparecia um colega ou outro. Então, o que me ajudou mesmo foi estar na internet, né? Criar minha própria marca profissional, estabelecer os meus contatos, as minhas primeiras parcerias. E com isso, meu trabalho foi sendo divulgado e as pessoas conhecendo que eu trabalhava com direito empresarial, que eu trabalhava em outras áreas. Outra coisa, quando a gente sai da faculdade, né? Os nossos primeiros clientes tendem a ser pessoas conhecidas, então amigos de colégio,
amigos da própria faculdade, familiares, e é bom aproveitar esse nicho porque aí você consegue receber suas primeiras indicações. Alguém conhecendo seu trabalho consegue indicar para outra pessoa. Eu saí da faculdade e comecei sozinha e a criar a minha marca profissional na internet. Isso foi que me ajudou a estabelecer os meus primeiros contatos dentro da advocacia e começar a ser indicada. Peguei minha carteira da OAB, como começar a advogar? Então, essa é a parte que não existe uma resposta padrão, né? Eu acho que a palavra é começar. Comece com o que você tem. Então, como no meu caso, gente, eu não comecei a trabalhar em escritório, embora eu tivesse deixado currículos, né? Naquela época eu não fui chamada para nada, então eu criei minha própria advocacia. E hoje a gente tem essa possibilidade, né? De ser autônomo. E com o digital é muito mais fácil ainda. Então, a dica que eu dou para você, crie a sua própria marca. Crie a sua marca advogada, né? Comece a estabelecer um perfil no seu Instagram e comece a divulgar os conteúdos jurídicos com o qual você quer trabalhar, a área que você escolheu. Então, por exemplo, que nem eu, foi direito empresarial, direito penal econômico, comecei a trazer isso à tona para as pessoas conhecerem com o que eu trabalhava. E é persistência, pessoal. Muita persistência, não dá para desistir, as coisas elas não vêm fáceis, mas quando a gente persiste, os primeiros resultados começam a vir. Então, o que eu digo para você é começar. Comece com o que você tem. Pode sim deixar currículos, enviar currículos para escritórios, mas comece divulgando seu trabalho, faça cartõezinhos onde você estivesse presente como advogada, apresente a área de trabalho que você quer. Aqui eu dou uma dica, né? Simplesmente não fale que você é advogada, fale com que você trabalha. Então, eu sou advogada e ajudo empresas a estabelecerem um crescimento muito mais seguro e muito mais estável, entendeu? Já começa a vender ali o seu peixe de uma maneira diferente, porque quando a gente responde só, eu sou advogada, você é só mais um. Então, comece a criar a sua própria marca, que aí você vai se destacar. Eu menciono pro pessoal que recém tá começando, gente, vocês não precisam de um escritório para começar a trabalhar, né? Isso já é muito antiquado. Hoje, na internet, a gente pode montar o nosso próprio escritório digital. Então, o que você vai precisar? De um certificado digital para trabalhar com os processos eletrônicos, que é a tendência agora que a grande maioria dos processos se tornem eletrônicos, já está acontecendo isso. Então, você ter o seu certificado digital, ter um bom computador, uma impressora para casos em que você tenha que imprimir, mas se não tiver um xerox ali perto em que você possa conseguir imprimir algumas peças, alguns documentos e organização. Você fez estágio? Fiz. Eu fiz 3 estágios. Eu fiz um estágio no Tribunal de Justiça, onde eu trabalhei em gabinete por 3 meses, e depois eu trabalhei na Defensoria Pública do Estado. Trabalhei na área da saúde e trabalhei na área criminal. Foi a que eu mais gostei e foi aí que eu comecei a me identificar com o direito penal, com o direito penal econômico, matéria federal, enfim. Então, os estágios são muito importantes, é algo que eu indico. Quanto mais estágios você fizer, mais chance você vai ter de saber aquilo que você gosta, aquilo que você não gosta e que você quer para o seu futuro. Então, aproveite todas as oportunidades que te aparecer. Tira da minha cabeça o medo de fazer direito. Tenho medo de fazer e não ganhar nada e de não gostar. Gente, isso é muito complicado, né? E eu acho que a gente não pode fazer uma escolha profissional com medo de que as coisas deem errado, que a gente já tá bloqueando o nosso caminho. Eu não vou mentir pra vocês que é fácil, que tudo é muito dado, que o mundo do direito é colorido. Assim como outras profissões, pra quem não sabe, eu sou formada em nutrição e eu sei que é tão difícil quanto. Porque nós temos muita concorrência e infelizmente no nosso país algumas profissões não são tão valorizadas assim. Mas você não pode chegar com medo e já estabelecer um obstáculo. Você tem que pensar e focar naquilo que você quer e tentar dar o seu melhor e ser melhor. Então, se você tem a certeza de que você tem a capacidade e que você vai se aperfeiçoar para ser cada vez melhor e entregar um serviço melhor, não precisa ter esse medo, porque as pessoas vão reconhecer que você presta um bom trabalho, que você é uma boa advogada. O começo, como qualquer carreira, ele não é fácil, a gente começa de baixo para cima, a tendência é crescer se você se esforçar. Então, eu sou suspeita para falar porque eu vou influenciar você a querer fazer direito. E dentro do direito, você não precisa só advogar. Existem várias ramificações, você pode prestar concurso, você pode ser assessor, enfim, você pode trabalhar para empresas. Pesquise bastante, assim, quais são as possibilidades que o direito abre para você e, de repente, você se encaixa em alguma que não seja tão somente advogado. Mesmo que seja uma profissão que dê muito dinheiro, você pode não ganhar tanto dinheiro assim se você não for tão bom. Se você não enxergar que você é capaz. Então, a primeira coisa que você tem que enxergar é que você é capaz, correr atrás para buscar e se aperfeiçoar e ser cada vez melhor e entregar um bom serviço e, consequentemente, isso vai refletir ao seu redor. As pessoas vão te enxergar assim e você vai construindo um bom trabalho e
consequentemente ganhando mais, né? Que é o que todo mundo gosta. Quando eu era pequena, queria fazer o quê? Ai, gente, eu já quis fazer tanta coisa. Porque quando eu olho pra trás, assim, eu começo a pensar, meu Deus, como eu mudei de ideia. Quando eu era pequena, uma coisa que eu queria trabalhar era com moda. Eu já quis ser professora, quando eu era pequena. Depois eu quis ser jornalista de moda, e isso foi algo que eu levei até mais ou menos os meus 18, 19 anos. Prestei um vestibular, passei, desisti. E depois eu quis ser muito médica. Queria ser médica, só que eu não estudava muito pra medicina, né? Então eu fui levando essa ideia da medicina até uns 20, 21 anos. Eu já estava cursando nutrição na época. Depois eu desisti, me identifiquei com direito e foi aonde eu me encontrei e sei que realmente é o que eu quero seguir. Duas advogadas que te inspiram muito. É difícil, pessoal, porque tem bastante advogadas que me inspiram, assim, mas eu vou citar mais ou menos duas que eu gosto bastante. A Camila Mazeira, que é da Advogando em Família, e eu acho ela muito divertida, a forma como ela leva a advocacia, a forma como ela cresceu, saindo de um escritório e começando a advogar de forma autônoma. Advogadas também que me inspiram, Mariana Gonçalves, eu acho muito interessante a forma como ela trabalha com direito imobiliário, ela tem um canal também aqui no YouTube, e eu acho que ela tem uma forma mais séria de lidar com direito, e eu acho isso muito legal também. E para passar de duas advogadas, tem outra advogada que me inspira, a Fabiola Amorim, que ela é da área da advocacia criminal, já fiz uma mentoria inclusive com ela, já fiz o curso dela, então ela é uma pessoa também que me inspira, porque ela começou de forma autônoma, seguiu assim e conquistou bastante coisa. 5 inspirações suas. Tem várias coisas que me inspiram, viajar é algo que me inspira bastante, eu consigo pensar, raciocinar, voltar com ideias novas. Ler é algo que me inspira, gosto bastante. Escutar música também me inspira. Inspira também estar com as pessoas que eu gosto e às vezes trocar ideias, figurinhas, algo que eu escute, alguma crítica construtiva também me ajuda bastante. Quinta inspiração eu não consigo pensar agora, mas eu acho assim, quando eu assisto filmes, séries, eu sei que é uma coisa meio geek, mas eu gosto bastante, eu acho que ler e ver vídeos e ver filmes é algo que me traz bastante ideias. Os lugares que quero conhecer. Ai, gente, viajar por esse mundo acho que é o que eu mais gosto de fazer. Só que eu quero conhecer muito a Califórnia, quero conhecer também bastante a Viena, na Áustria, né? Quero conhecer bastante Inglaterra, né? Mas eu acho que assim, dos top agora seria a Califórnia como um dos próximos lugares, fazer uma trip ali, uma road trip pela Califórnia para conhecer todas as cidades, inclusive Alcatraz, que é algo que eu quero muito conhecer de verdade. O conselho que eu dou é você acreditar em você, porque ao longo do percurso, na caminhada, a gente se depara com muitas críticas, e a grande maioria dessas críticas, que inclusive podem vir da família, elas não são tão construtivas assim. Então, só você sabe os sonhos que você tem, só você sabe onde você quer chegar. Algumas pessoas, elas podem sim te ajudar por estarem fora da bolha, né? Te ajudarem a enxergar de maneira mais clara, mas jamais abra mão daquilo que você acredita, porque muitas vezes o que você acredita não é o mesmo que outra pessoa acredita, porque para ela aquilo não é tão possível assim. Então, não deixe a limitação de outras pessoas ao seu redor limitarem os seus sonhos, limitarem aquilo que você acredita, porque o importante é o que você acredita que você pode alcançar. Então jamais esqueça isso, porque às vezes a gente tem a tendência de abrir mão dos nossos sonhos e daquilo que a gente acredita que outras pessoas acham absurdo de acontecer por causa dessas opiniões alheias, mas jamais faça isso para que um dia você não se frustre. Estudar sobre as leis e etc. é chato, fazer a faculdade de Direito foi chato, não, eu sou suspeita para falar, mas em comparação à faculdade de nutrição que eu fiz, para mim a nutrição ela foi muito mais maçante do que o direito, porque era algo que eu não queria, era algo que eu não tinha tanto prazer assim de estudar, eu me identificava com 1, 2 matérias e o resto era muito sacrifício. Para vocês terem uma noção, eu ficava quase sempre de prova final, porque eu não gostava mesmo, e no direito não. No direito eu fui uma aluna muito mais exemplar, eu saí com uma média muito boa da faculdade, então pra mim não foi chato. E o direito ele não é só lei, gente, não é só vade-mecum, não é só lei. Claro que a lei ela é muito importante, mas a gente vê muito conteúdo. E se você tiver um conteúdo mais prático na sua faculdade, por isso que eu falo dos estágios, você fazer estágios, se você pega também afinidade com uma matéria, até mesmo estudar as leis é legal. Então, a faculdade de Direito não é só estudar leis, não. Ela tem bastante teoria, inclusive virou uma inspiração para mim.
Gente, eu fico muito feliz com essas mensagens, muito obrigada. Eu recebo mensagens de vocês, de pessoal que quer cursar direito porque viu os meus vídeos, que quer seguir a área empresarial porque se inspirou com os meus conteúdos. Isso é algo que me deixa muito contente, saber que eu posso inspirar alguém aí do outro lado, com a minha maneira um pouco simples de trazer aqui o direito, o meu dia a dia, e isso me deixa muito feliz, é o que me deixa mais contente. E eu torço bastante para vocês que querem seguir essa área, porque viram também aqui os vídeos, que me deixam mensagens. Inclusive, eu espero o retorno daqueles que vão fazer o Enem ou vão começar a cursar a faculdade de Direito, de virem aqui me contar o que estão achando. Torço bastante para vocês e agradeço imensamente o carinho que eu recebo. Você estudou em escola particular ou escola pública? Na época do colégio eu estudei, fiz todo ele em escola particular e as minhas 2 faculdades eu fiz em universidade pública federal, tanto nutrição quanto direito. Como fez o Enem? Gente, eu fiz o Enem diversas vezes. Fiz o Enem acho que uns 3, 4 anos. Então eu comecei o Enem bem lá no início, quando ele recém estava vindo pra cá, ele não era obrigatório, então a gente fazia como uma pontuação extra para entrar no vestibular. Eu ainda peguei os vestibulares antigos da faculdade. Eu não lembro muito bem, mas era bem no início assim do Enem, lá por 2008, 2009. Foi a época que eu comecei a fazer o Enem. Eu fiz uns 3 anos. Ele quando eu tentava para medicina também. Que é TCC e conte mais sobre o seu. TCC é trabalho de conclusão de curso que você tem que fazer entre o penúltimo e o último período da faculdade, vai depender de como for a exigência da sua faculdade, e é um pré-requisito para que você se forme. Então você tem que fazer ele é obrigatório. E o TCC você vai escolher um tema com o qual você se identifique, você já estudou na faculdade, então vai escolher uma área, direito penal, direito civil, direito empresarial, e dentro desta área você vai escolher um tema para abordar no seu trabalho. Então, por exemplo, no meu caso, eu fiz na área do direito penal, sobre a Lei Maria da Penha, sobre o valor probatório da palavra da vítima, nos casos da Lei Maria da Penha. É um assunto muito delicado, que inclusive eu posso abordar aqui. Tem tema lá no podcast, no Café Juridiquês, sobre o meu trabalho de conclusão de curso, que é um tema muito delicado, porque a gente sabe como é a violência doméstica. Trabalhei bastante nessa área criminal durante a minha faculdade, trabalhei com a violência doméstica, trabalhei pró-réu e também pró-vítima. Eu enxerguei diversos fatos que às vezes a gente não sabe que acontecem por trás. Os seus currículos são de quê? Eu não entendi muito bem essa pergunta, mas como são os meus currículos? Eu fiz um currículo básico, né, seguindo mais ou menos o padrão, colocando a minha faculdade, todos os cursos que eu fiz. Cada curso que eu faço de aperfeiçoamento ou capacitação eu incluo ali no currículo, minhas pós-graduações, enfim. Com fotinho, tudo básico. Posso até trazer para vocês alguns modelos aqui se vocês quiserem e fazer um vídeo falando sobre currículo. O que te fez trabalhar na área empresarial? Boa pergunta. Gente, eu gostava do direito empresarial na faculdade, não achava tão chato assim, mas eu jamais pensei que eu fosse trabalhar com ele porque eu gostava muito do direito. Pensei querendo atuar na área do direito penal econômico e com isso eu tinha que fazer uma pós-graduação assim que eu saí da faculdade. Eu pensei, vou fazer em direito penal e inicialmente eu ia fazer um mestrado, né, em criminalística, ou vou fazer em outra área. E eu comecei a ver que eu podia unir o direito penal econômico, né, junto com o direito empresarial, afinal tenho direito penal empresarial. Decidi fazer uma pós-graduação em direito empresarial e comecei a gostar cada vez mais da área. E com isso eu vi que eu poderia unir as minhas 2 afinidades, os meus 2 gostos, direito penal e o que eu gostava do direito empresarial. E comecei a trabalhar no direito empresarial e descobrindo outras novas áreas, como gestão, turnaround, enfim, essa união toda, e foi o que me levou a querer atuar na área do direito empresarial. O que você acha do direito trabalhista? Não gosto muito de direito do trabalho, não. Eu acho ele importante, né? Porque o trabalhador ele tem que ter os seus direitos, mas eu não gosto muito de direito do trabalho. Nunca gostei na faculdade, confesso. Pra mim é meio maçante estudar, inclusive eu fiz uma prova em que eu tinha que estudar toda a CLT, li obrigatoriamente toda a CLT, mas não é algo que eu me afino, embora eu ache importante. Pode mudar de área, exemplo, vamos supor que você trabalhe na área penal e você pode mudar? Claro. A única coisa é que você está criando uma referência com o seu trabalho. Então, se as pessoas me enxergam como uma advogada criminalista, eu vou ter que criar uma outra visão. Por exemplo, agora eu não trabalho mais com direito penal, eu trabalho com direito empresarial. E isso é uma construção, então eu tenho que fazer com que as pessoas me enxerguem.
O mais fácil é você conseguir unir várias áreas juntas. Então, você pode continuar trabalhando com direito penal e agregar o direito empresarial, por exemplo. Muitos escritórios atuam em diversas áreas, civil, penal, trabalhista. Então, isso não é problema, você pode fazer. Se pretende abrir uma empresa com o teu nome? Não, no momento não pretendo abrir nada no meu nome. Você é sua chefe ou tem uma chefe? Por enquanto eu sou a minha própria chefe, mas eu sou uma chefe dura. Você é advogada pública ou privada? Qual a diferença? Advogada pública, eu tô trabalhando, por exemplo, para o Estado, tô trabalhando para a União, então eu passo em algum concurso, trabalho representando o município, o Estado, né? Então a gente tem os concursos para procurador do Estado, procurador do município. E a advogada privada é aquela que trabalha por conta, né? Ou em um escritório, ou de forma autônoma. Eu sou uma advogada privada, eu trabalho de forma autônoma. Eu sou minha própria chefe. As pessoas que terminam a faculdade, mas não exercem o cargo, o que te fez querer exercer? Bom, eu tinha na faculdade a visão de somente fazer concurso público. Ainda tenho esta visão, mas alguns concursos exigem a prática dos 3 anos. Então, como veio toda aquela questão da pandemia, eu comecei a fazer pós-graduação, comecei a gostar de algumas áreas, dentro também do direito empresarial. Para aproveitar esses 3 anos que eu tinha que fazer a prática de qualquer forma, eu decidi advogar enquanto eu estudava para concurso. Mas eu nunca pensei assim em querer tão somente advogar. Isso foi algo que foi acontecendo com o decorrer do tempo e que me fez optar pela advocacia no momento. O que te fez decidir seguir no direito? Eu me apaixonei pelo direito, como eu contei pra vocês, eu simplesmente recebi um insight, tenho que fazer direito. Algumas pessoas falavam, você se comunica muito bem, gosta de ler, por que não faz direito? Já tinha, né, na família pessoas que fizeram direito, estavam concursadas, e aí eu comecei a sentir mais afinidade. E quando eu entrei na faculdade de Direito, eu simplesmente me apaixonei, em nenhum momento pensei em desistir, então eu segui toda a vida e é o que eu realmente gosto de fazer e atuar. Indica filmes e séries que tem a ver com direito. Nossa, gente, tem muitos filmes, muitas séries assim que eu assisto que tem a ver com direito, mas eu vou indicar algumas que eu tô assistindo no momento, que é For Life, uma série muito interessante, que vale a pena. Ele foi acusado de certa forma injustamente por tráfico, então ele vai pra prisão e ele começa a advogar para outros presos, né? Ele se forma em direito dentro da faculdade e ao mesmo tempo que ele tá tentando defender o próprio caso, levar a julgamento novamente, ele defende outros presos, ajuda outros presos, consegue também fazer com que alguns sejam liberados. Enfim, é uma história bem interessante, tem Netflix, então vale a pena. Outra série também, existem várias séries, mas que eu tô lembrando aqui na cabeça, é uma que talvez vocês já conheçam, é antiguinha, que é How to Get Away with Murder, né? Como Prender um Assassino. É uma série muito interessante e com a Viola Davis, né? Uma atriz fantástica, e para quem gosta de direito penal, quem quer entender o universo de direito penal, é uma série muito inspiradora, que te dá vontade, assim, de ir para um tribunal do júri e começar a defender. Quero muito fazer direito, mas tenho medo de não gostar e sentir tédio, pois não gosto muito de ler. É meio complicado, né? Porque o direito, ele exige bastante leitura. No meu caso, eu gosto muito de ler. E você vai ter que ler as leis, vai ter que ler livros. Então é bom você pensar realmente se você quer seguir essa área, porque até mesmo quando você for advogado ou for estudar para um concurso, você vai precisar ler. Mas eu não posso falar que é tédio, porque com certeza você vai se afinar por alguma matéria, seja direito penal, direito civil. E se você ainda é nova, é aquilo que eu falo, né? Teste, né? Você não é obrigada a decidir aquilo que você vai fazer pro resto da sua vida de imediato. Na vida a gente tem que ter experiências, né? Então, se você tiver essa possibilidade, de repente, teste e veja. Você pode se descobrir no direito, como eu me descobri. Muitas vezes a gente acha que não é capaz para algo e a gente depois se descobre ali na prática como muito bom. Então, se você tiver a oportunidade, curse e veja se é aquilo que realmente você quer, ou descubra aquilo que você gosta, né? Se você não gosta de ler, você gosta de escrever, o que você gosta de fazer, gosta de desenhar, enfim, veja aquilo que realmente faz o seu coração vibrar. A prova final é mesmo difícil? Não sei qual prova final você quer dizer, se é a prova da OAB ou se é prova da faculdade, né? Prova da faculdade, como prova final, é os conteúdos do ano inteiro, então não é tão fácil assim, tem que estudar tudo.
E a prova da ordem não é tão difícil assim, pessoal, se você estuda. Se você fez uma boa faculdade, você vai conseguir revisar ali os conteúdos antes da prova de maneira muito mais fácil. Não vou dizer pra vocês que é tão difícil, mas que também, não, é super fácil. Não, não é. E torna a prova mais difícil é a tensão, né, da gente querer passar. Mas se você tirar ali uns 2, 3 meses pra começar a estudar pra primeira fase, com certeza você vai passar. E depois pra segunda fase você tem aquele tempinho de 1, 2 meses, e aí eu indico fazer um curso, né, para conseguir aprender a redigir as peças e não errar lá na hora da prova. O que você acha sobre direito penal? Eu sou apaixonada pelo direito penal, eu adoro assistir séries, adoro ler sobre o direito penal, eu acho incrível, muito interessante, embora ele seja a última ratio, né, como diz, a última tentativa dentro do universo do direito, ele é muito importante, porque é através dele que muitas vezes a gente evita acusações injustas e que muitas vezes a gente faz com que a justiça se cumpra sobre um determinado caso. Desculpa a pergunta, mas quanto mais ou menos você ganha por mês? Isso é muito relativo, pessoal. Ser advogado é uma área muito instável. Tem meses que você ganha, tem meses que você não ganha, porque tem meses que entra cliente, tem meses que não entra. Quando eu faço, às vezes, algum acordo com algum cliente, em que ele vai me pagar mensalmente, entra um X valor. Muitas vezes eu recebo de uma vez só quando uma ação vai terminar, isso às vezes leva tempo, então eu recebo um sinal e depois eu vou receber só no final da ação, então eu não tenho como determinar um valor X que eu recebo, né? Vai depender do que entra no mês, das consultorias, às vezes tem menos durante o mês, às vezes tem mais, então isso varia muito. Você foi faculdade particular? Não, como eu disse, eu cursei. As minhas 2 faculdades foram federais, então eu fiz na UFPEL, na Universidade Federal de Pelotas, tanto nutrição quanto direito. Preciso estar sempre bem vestida para atuar na área? O direito, ele tem esse padrão, né, que a gente segue de estar bem arrumado, de usar terno, enfim. Mas hoje a gente já não tem mais isso, né? A gente pode se vestir um pouquinho mais informal. Claro, se você vai fazer uma audiência, se você vai atender um cliente, eu acho que você tem que estar bem apresentado, porque imagem é tudo, né? Como a gente diz, aquela frase, a primeira impressão é que fica, fica. Então a gente até pode desconstruir essa primeira impressão, mas para que a gente consiga desconstruir, ela se torna um pouco mais difícil. Então, para poder causar uma boa impressão de início, até para cativar um cliente ou para ter mais respeito numa audiência, é importante que você se apresente um pouquinho melhor, né? Não precisa estar com o cabelo bagunçado, não precisa de pijama, até mesmo para aparecer nos stories, né? Ou gravar um vídeo. Se arruma um pouquinho ali para que você possa se ajudar também como profissional a criar a sua imagem. Então, eu acho importante você estar vestido, mas não precisa ser uma super vestimenta formal, enfim, gravata para os homens e as mulheres de terninho, não. Acho que você pode se vestir de uma forma mais informal, mas seguindo um padrão, né, da sua profissão. Qual é a matéria que você mais gostava na faculdade? Eu comecei na faculdade até o 3º ano, amando direito civil, gostava muito, inclusive fiz um trabalho bem interessante sobre doação de órgãos no início da faculdade, e depois, quando eu comecei a estagiar na área criminal, eu me apaixonei pelo direito penal e vi que eu realmente gostava do direito penal e civil, não muito assim. Quantos anos duraram a tua faculdade? A minha faculdade foram 6 anos, eu comecei fazendo na FURG, que foi onde eu passei primeiramente, no município ali do lado de Pelotas, né, que é Rio Grande, e eram 5 anos. Quando eu pedi transferência, eu perdi 2 anos porque eu regredi 1 ano, e na faculdade de Pelotas eram 6 anos, né, então, na verdade, eu cursei 7 anos de faculdade, mas eram 6. Você se preparou para a prova da ordem? Inclusive tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre a prova da ordem, tem podcast, posso gravar um novo vídeo para vocês, mas o que eu comecei a fazer é estudando alguns meses, né? Primeiro eu comprei um caderno de questões, eu acho isso muito importante até para prova de concurso, você fazer bastante questões, isso me ajudou muito. Então eu comecei a treinar bastante questões da prova, comecei a fazer uma revisão ali básica, e aí depois, quando eu passei da primeira fase para fazer a segunda fase, eu comprei um cursinho específico, foi do CEISC, se eu não me engano. Comecei a aprender, né, fazer um estudo mais organizado, e foi que me ajudou bastante a aprender todas as peças e aí me sair bem na prova também. Então acho que organização, planejamento, né, antecedência para estudar é sempre muito importante para que você fique mais tranquilo e se saia melhor na prova. Só essas foram as perguntinhas que eu recebi, adorei ter respondido essas perguntas, agradeço bastante a quem deixou por lá. Uma próxima vez vou soltar perguntas lá no Instagram, por isso que eu te dou a dica para você me seguir lá, me acompanhar os conteúdos, pode me deixar mensagem, eu adoro conversar com vocês.
E sempre que possível eu vou deixar uma caixinha para trazer aqui em formato de vídeo com diversos temas. Se vocês quiserem deixar sugestões também, são sempre bem-vindas, pode deixar no comentário. Não esquece de deixar o seu like para eu saber que você gostou e, claro, de se inscrever no canal, e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau!